Marcha da família com os seus pelas possibilidades. As irmãs Kuttner, Annabel e Clara, todas as possibilidades das artes cênicas. Teatro, dança, cinema, televisão. Paulinho da viola, Beatriz e João. Sérgio Ricardo, Marina Lutfi e João Gurgel. Pais e filhos, todas as possibilidades musicais. A letra, a melodia, o violão, a voz. Os irmãos Walter e Vladimir Carvalho. Todas as possibilidades da imagem, a câmera, a luz, o documentário, a ficção. Mário e Antônio Prata, pai e filho. Todas as possibilidades da palavra, crônicas, contos, romances. Estrela Leminski e Theo Ruiz, marido e mulher. Todas as possibilidades da herança poética Leminski-Ruiz. A poesia e o som. Dramática, plástica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Depois de irmãos, pais e filhos, marido e mulher, a marcha da família com os seus pelas possibilidades avança contra a caretice e traz o avô e o neto. Cavem Canes, inscrito numa casa de Pompeia. Cuidado cães, numa casa subúrbio Rio. Nem os cães, nem os homens mudaram. Versos do poeta Pereira Lima, 90 anos. O teatro, cujo fim, desde o princípio e até agora, era e é colocar um espelho diante da natureza. Palavras de Hamlet ao ator Bernardo Mendes, 28 anos. Terra Vista. Ei, Terra Vista! Grande marinheiro. Encontrei aqui, ó, do selo editorial Contrabando Poético. Exato. Dois dos livros da trilogia Cosmoepopeia, do poeta Pereira Lima. Aqui eu tô com Cosmo Passado e o Cosmo Moderno. Falta, portanto... Cosmo Futuro. Cosmo Futuro. Que aí faz a trilogia. Completa. Eu vou tentar passar aqui, essa travessia aqui, Bernardo. Complicado, muitos livros. Muitos livros. Histórias. Isso. Muitas tempestades. Muitos ratos da tripulação. Muitos ratos. Tudo bem. Poeta Pereira Lima. Prazer. Como é que começou esse seu interesse em relançar a poesia do seu avô, Bernardo? Então, na verdade, começou a partir de uma conversa com um amigo que você conhece muito bem, chama Erickson Pires. Erickson Aqui, Pires, aí. Aqui ele. Eu falei pra ele que eu tinha um avô poeta. Ele, Bambu! Como assim? Você tem um avô poeta? E você nunca fez nada com isso? Eu vou bater em você! Aquele jeito do Erickson. E acabou que... eu não sei, o Erickson deixou a gente aí a ver navios, literalmente, mas até onde eu sei, ele foi embora sem ler nenhum poema do meu avô. E eu tenho relatos de amigos meus que falam, o Erickson me falava do seu avô e tal, então eu sei que ele divulgava meu avô para as pessoas, até, mas eu não sei se por acaso ele entrou em algum site, que tem o site dele, porque ele pesquisava muito, era professor, era performer, era agitador cultural, então era um cara muito alerta, né? Foi como se fosse uma flecha, assim, ó. Vai nessa que o poeta mandou e a poesia tá arriscando agora aí. E não é um poeta qualquer, porque o poeta Pereira Lima é um poeta precursor
Eu inclusive, meu caro amigo Aderbal, depois que eu fiquei deslumbrado com a Era Astral, eu aí comecei a ver, será que eu sou pioneiro mesmo? E publiquei pela editora, a Organização Simões, 1957, o livro O Mundo Futuro, em 4 línguas. Depois peguei com o tempo, fiz tudo logo, então já que estou fazendo, faço uma obra certa. A entrada do homem no planeta, a sua vivência no planeta, que era o passado, o presente e o futuro. Aí fiz a obra assim, 3 fases, cosmo moderno, cosmo futuro e cosmo passado. E você faz um percurso, Pereira Lima, por a história da humanidade. Pela história da humanidade, você falou bem. Há 2 filósofos que eu até peguei de 2 filósofos e fiz poema sobre ele. Um é o Sêneca, em que ele diz, ele é horrorizado, que mundo é este? Ele pergunta horrorizado e eu respondo, mundo em que se entra inocente e se sai condenado. O outro é o As Veras dos Judeus, entendeu? Em que ele diz, eu sou o sonho de todos os mortais, nunca morrer. Eu vejo os séculos passarem um a um, a minha imortalidade é ver morrer. Agora a gente não sabe, né? Que nós estamos, como eu disse, no teatro das galáxias. Você não sabe em que cena entra, você não sabe em que cena sai, você não sabe onde fica esse teatro no universo. Nem sabe quem dirige a peça. Mas os atores somos nós. Hein? Os atores somos nós. E aqueles seus versos... Tá falando sobre a morte da amada? Da morte da amada. É, que Da você morte fala da amada é o seguinte, isso, na minha opinião, que eu digo para os amigos, há 4 poemas na língua portuguesa sobre a morte da amada. E me puseram como primeiro. O primeiro é Camões. Assim como cedo a vida te levou, eu cedo volto a ver-te. Machado de Assis, se eu tenho pensamento de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Afonso de Guimarães, as estrelas que nos viram passar unidas perguntarão por que não vieram junto? E é do teu amigo aqui, foi amor à primeira vista e última vista. Resta metade da cama, metade da mesa, metade da vida. O coração que nos uniu te deu a morte. Eu espero ser justo e ter a mesma sorte, até que a morte nos separe, a morte nos uniu mais. Esse carimbo que tem Cosmo Passado e Cosmo Moderno, a gente fazia, ele dava um autógrafo e no dia do lançamento eu carimbava a mão na hora lá pro pessoal. Foi lá na livraria Blux do Unibanco Artplex. E aí na semana que ele fez 90 anos, a gente conseguiu fazer um lançamento super bonito lá. A gente passou também 2 curtas que eu fiz com poesias dele. Um curta foi tudo em parceria com a Roda Filmes, que são os amigos meus que estão sempre trabalhando comigo em torno da poesia dele. E o Fred Tolipan, que é um preparador de elenco, professor, pedagogo e... Deixa eu dar uma entrada que eu vou falar para ele, esse que ele vai gostar. William Armstrong. Olha, ele foi muito bacana, porque eu não elogiei ele no poema. Entendeu? A primeira pegada do homem na Lua lembra a outra no passado remoto. A primeira pegada do primeiro macaco que se fez bípede olhando pela primeira vez o infinito. Um nasceu na esfera, o outro nasceu fora da esfera. É porque esse verso ele fala, um desceu da árvore, o outro desceu da nave. Um desceu da árvore, o outro desceu da nave. Isso foi escrito antes do homem pisar na Lua. Entendeu? Tanto que o Neil Armstrong mostrou muita grandeza quando eu fiz o poema. E ele foi e elogiou o poema, mandou gravar na NASA, né? Na NASA. Na NASA. E você vê, o poema eu não falo nele. A primeira pegada do homem na Lua lembra a outra no passado remoto. A primeira pegada do primeiro macaco que se fez bípede olhando pela primeira vez o infinito. Um desceu da nave, o outro desceu da árvore. E recebi da Academia Indiana da Índia os maiores elogios. Foi o primeiro povo que elogiou. Chegaram a fazer 2 revistas sobre a minha obra lá, elogiando, criticando. Foi que me adiantou para o Nobel 2001. A Índia. Academia Internacional. Academia Internacional da Índia.
E eles lhe indicaram para o Nobel. Eles deram uma indicação de poeta do milênio. Em 2001, eles falaram que Pereira Lima era o poeta do título que milênio. ninguém Por isso, tem, entendeu? ele foi indicado ao Nobel. Aí, por essa indicação a poeta do milênio pela Academia Internacional dos Poetas da Índia, ele foi indicado ao Nobel do mesmo ano. Pois, em 2003. Em 90 anos de história, é a primeira vez que o poeta está aparecendo na televisão. É? É. Que maravilha! E falando sobre eu a já obra ia dele. dizer, independente disso, É isso. que era um orgulho para esse anteprograma de TV ter aqui um artista indicado ao Nobel. Sim. O nosso prêmio Nobel. Foi. Eles não deram, mas nós damos, Sim, entendeu? é isso. Aqui já demos o prêmio Nobel. Eu vou ver se eu trouxe aqui a estatueta e tal, mas, enfim. Tá por aí, eu vou achar. Tá, a gente vai achar. Está em algum lugar, ela está aqui e aqui nós damos o prêmio Nobel. Agora, quando você escreveu o Cosmoepopeia? O Cosmo Futuro, no Mundo Futuro, foi logo nas primeiras. Eu comecei por isso. Eu acho que foram durante os anos 50, e aí ele foi completando, assim, continuou escrevendo. Só que ele trabalhou como autor de peças teatrais para uma companhia do Pascoal Carlos Magno. Ele escreveu também um tempo pro teatro de revista, nos anos Mas isso aí 50. tudo já passou, né? Foi há muitos anos, eu era muito novo. Eu já nem me lembro quase de nada. Não lembra nem das vedetes, pô? Hein? Nem das vedetes do teatro e revista? As Elas vedetes é que você lembra. As verdades ele lembra, com certeza absoluta. Não, é isso mesmo. Eu abri aqui por acaso e me chamou a atenção um poema chamado Clínica Suburbana. E que é do Cosmo Moderno. Cor moderna. Que diz assim: consultórios estreitos, letreiros baratos, ruas pobres. Doentes desempregados, mães solteiras, bebês mortos cedo. Ó altruístas médicos dos subúrbios, auscultando pobreza unida à dor. Quanta vez vosso suspiro de desânimo previu o último suspiro de um pai deixando filhinhos no abandono. Quanta vez roupas gastas, remendadas, abristes para examinar corpos sofredores. Servirão ainda para vestir cadáver? Quanta vez gotas, lágrimas Foram gotas de realmente. Obrigado. Quando habitares outro astro, eu muda vagar pelo etéreo. Não me maldigas se em guerras te criei. Nas noites estreladas serei, Lua. te deslumbrarei. Deslumbrarei. Verás no céu todo o teu passado. Foi crime, serei poesia. Foi crime, serei poesia. E aí isso é uma estrofe de um poema que chama Despedida da Terra. E é a Terra se despedindo. É a Terra indo embora. E eu peguei eu peguei esse final, esse Foi crime, serei poesia, o final desse verso, e eu pichei pela cidade inteira. Você pode... Entra aí, o pessoal, pode prender aqui, ó. Aconteceram alguns problemas com a polícia, obviamente, e eu escolhi ser pichação porque pichação é um ato político, né? E é isso, abaixo da ditadura, que foram uma das primeiras coisas que vieram. E foi uma coisa que não foi... Eu lembro de ter pego esse livro que ele falou pra você, que ele lançou em 47, 48... 57. E eu tava assim, parece um pergaminho, um livro que a capa tá saindo, e eu lá, tipo, como um pirata, revirando os tesouros da poesia, achei. Fui crime, serei poesia. E eu, quando eu vi, eu já tava rabiscando a rua inteira. Muita gente já viu. Fui crime, serei poesia. Foi justamente para divulgar o documentário que eu tô fazendo sobre ele. E o mais legal disso tudo, dessa história, é que o dia que eu tive esse pequeno imprevisto, digamos assim, né, com a polícia, eu tinha acabado de pichar o muro do cemitério São João Batista, que é um local que eu frequento muito, que eu gosto de frequentar e que eu não tenho problema nenhum em frequentar, porque eu acho que é um jardim, é um barato, você gosta também. Eu gosto muito. E ficou lá durante um tempo, porque eu achei que eu falei, não, vou fazer, então já vamos tirar, né? Só que ficou lá durante alguns meses e eu consegui ainda fazer algumas fotos e tal. E o cara, quando me parou, falou assim, aí, é você que escreveu, o que é aquilo ali?
Aí eu falei, é poesia. Aí ele, que poesia, rapaz? Que poesia o quê? Poesia coisa nenhuma. A gente vai ter que resolver isso ali na minha jurisdição. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai lá resolver. Sem problema nenhum, tá tudo certo. Mas Você foi até a delegacia? fui à delegacia, assinei como depredação do patrimônio público. Que, na verdade, assim, é uma coisa um Devia pouco acrescentar assim, com contraditória. poesia. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Vamos conversar e falar coisinha no tempo. É claro, pode falar. O cachorro falou pro homem, eu, durante toda a história da humanidade, fui o teu melhor amigo. O cavalo falou pro homem, eu misturei meu sangue aos teus nas batalhas. O camelo falou pro homem, eu dividi as solidões nos desertos contigo. Então, nunca se esqueça, com que das 6 pegadas que conquistares o mundo, 4 foram nossas. Não vamos falar poesia Me sobre vê a um nível outra. desse aí, você tá com 2 aí, né? Você tá... Tô. Me vê um então. Go! Gol! Terra Vista! Terra Vista. É, Pirataria, contrabando poético é... Matusalém. tá. Envelhecer. Mais anos a recordar que anos por viver. Somos cofres da morte. Não sabemos quantos anos ela depositará em cada um. Cinema. 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 Embalsamas história, cadáver do outrora. Decorrer batalhas, assinaturas de paz, acontecimentos, era. Igualas Deus, filme é Lázaro. Ressuscita todo instante. Fazes suprema cura da amnésia do futuro. Ó lágrima de nossos dramas na tela, molhareis lenço na posteridade. Onde estão as neves de outrora? Estão no cinema, François Villon. É ótimo, isso é uma resposta sua a um verso do François Villon. Falando em François Villon, quem são os seus poetas inspiradores, prediletos? Que poetas você leu? Ninguém na literatura ocidental bate a portuguesa. Tem Camões, tem Fernando Pessoa, né? Tem Castro Alves, tem Bilac. Então nós temos um conjunto de poetas. Pode bater no romance, pode bater em tudo. No teatro, com Shakespeare, tudo. Agora, na poesia não bate. E quer ver uma coisa que você vai me dar razão? Pega as letras de músicas populares brasileiras. No rio, uma gota d'água, espelho da minha mágoa, transporta o céu para o chão. A letra aí. Tenho aqui, ó, história. Vida é uma corrida em que todos chegam por último. Uns existirão, outros deixarão de existir. Nada existe. Milhões de galáxias. Só há a história da espécie humana? E você é um poeta interrogativo, né? Muitas questões que ele levanta. Quem sabe os planetas não são ilhas, longe, bem longe isso, do isso continente mesmo. verdadeiro. Quem sabe se os planetas não são ilhas, longe, bem longe do continente verdadeiro. É mesmo. Tem essa que é raças. Deus deu cor a cada raça, porém uniu-as. Uniu-as, fez a lágrima incolor. Ruas. Ruas. Amei todas. Novas, antigas, ladeiras, becos desertos. Becos tão pobres, onde pobres não querem pedir. As jardinadas, subúrbios pobres, Riachuelo, Arcos, Penha. E endereço do passado, meu catete. Ó ruas, meu pai, coitado, pisou tanto lagar onde tirou o suor do pão. Tocamos mais o mundo pelos pés. Obrigado. Nilo. Minhas águas possuíram tudo. O pão dos humildes, o sangue das batalhas, o papiro do saber. Lágrimas do que enxugaram o rosto nelas. Mas meu maior tesouro, refletir a imagem de Cleópatra enamorada. Ninguém penetrou como eu a fugacidade das coisas. Que rio refletiu mais desertos, ruínas às suas margens. Homem, tens destino esfinge, ser grande no deserto. Mundo, pirâmide egípcia,
túmulo de seus construtores. AIDS. Recém-nascido aidético morre, entrando na morte como entrou na vida. Passageiro clandestino mandado de volta. Bernardo, e você? Tem algum projeto de ligar a sua arte com a dele? Eu produzi e atuei com um texto dele que chama Telefone, em parceria com o Fred Tolipan. Pecinha pequena. E quem dirigiu a peça foi o Kaique Boticai, que fez uma direção maravilhosa. A peça são dois amigos que se passam nos anos 60 e são dois amigos que se conhecem através de uma ligação telefônica. Funcionários públicos. Pereira Lima era funcionário público do Ministério da Educação. E eles se ligam para pedir alguma coisa de algum processo e traçam uma amizade de 10 anos sem nunca se verem por telefone. Então a gente ficou em cartaz no Castelinho do Flamengo, na praia ali. E foi lá em cima, foi no último andar, que é tudo de vidro, né? Então foi maravilhoso, assim. E eu tô fazendo também curtas poesias, que eu estava falando antes já. Eu fiz um chamado Imortalidade Humana. Os dois foram para o festival 72 Horas, que é um festival que está tendo já... teve pela segunda vez agora. Ano passado a gente fez um que chama Imortalidade Humana, que é uma história de um fotógrafo que tira foto do Rio atual e quando vai revelar, sai foto do Rio antigo. E aí sempre com poemas dele atrás em off. Ótima ideia. E aí agora a gente fez um que a gente ganhou a gente ganhou 2 prêmios, ganhou melhor direção e melhor uso de elemento criativo. E aí a gente fez, essa história minha deu pichando, só que tem um texto que ele escreveu quando tinha 15, 16 anos para o colégio, que chama Grafitos. Não é grafite, é grafitos. Eu nem sabia. 2 pontos. Uma nova forma de folclore. Aí o texto vem, se os gestos, pregões, xingamentos, coprolalia e etc. São considerados sabedoria popular, por que não os grafitos, o que o povo escreve ou rabisca nos muros, desvão, exibindo ora sua crítica, ora sua veia cômica, ora o extravasamento de revolta pelas opressões que há tantos anos sofrem. O homem pré-histórico, preso dias ou noites pelas nevascas ou tempestades cataclísmicas, não foi levado também, mais pelo misticismo ou magia, a passar o tempo rabiscando nas paredes das grutas? Não deu vazão isso às más caçadas, ao mau tempo? E aí a gente encaixou essa história. E aí quando eu chego na delegacia, o cara fala, você tem alguma coisa para falar em sua defesa? Aí eu falo, tem uma carta. E aí eu vou e leio essa carta, que é, na verdade, um texto que ele escreveu para um trabalho no colégio. Qual era o colégio que você estudava? Ateneu São Luís. Você foi considerado o melhor aluno de história do colégio, por isso que estão esses poemas todos sobre a história do homem. Depois que a minha mulher morreu, eu tive o trauma, morreu mulher, 2 meses depois meu irmão, entendeu? Eu aí larguei tudo, apenas está lá a obra, já não faço mais nada. Praticamente a obra está toda pronta, né? E mesmo teatro eu nem mais quero saber. Mas aí o Bernardo fica tocando. Mas eu quero, ele quer exatamente. saber. Eu quero saber. Vamos terminar, cada qual lendo um poema? Eu vou falar um que eu quero falar que não é dele, que é em homenagem ao Erickson, vou falando do Erickson. Pode ser? Pode. Aquele que escreve é também aquele que é escrito. A potência de nadar no tempo, a existência de sentir o frio, a querência de brotar o acaso. Continuo a inventar um instante contínuo. Mantenho meus sentidos alertas, desperto, imagino um mundo que não acaba, destaco. E não acontecerá mais coisa alguma que não se possa inventar. E não esqueceremos absolutamente o que se pode esquecer. E não poderemos ficar parados diante do imenso centro-sol. As mudanças são encontros de mundos que se movem. Tudo pulsa. É necessário fazer listas intermináveis, cruzar linhas infindáveis, tecer sonhos inimagináveis. É necessário coser a roupa que cobre o brilho da noite, a luva que colhe o impacto do sol, a calça que veste o rubro do céu. É necessário criar no peito o grito que alinha os fios, o grito frio do calor que queima, o grito de todos os que partem, os que escapam, os que traem, os que gozam, os que pridam, os que lutam, o grito de todos. É necessário devorar leão, andar na pata
leão. Rugir como ruge leão. Cheirar como cheira leão. Atacar leão. Atacar leão. Gritar uma supernova a cada minuto. O amor brilha. Erickson Pires. Você foi amigo do Erickson, um jovem e lindo poeta Lindo. que teve um final Poético. poético, Querendo ou não. jovem. Morreu de poeta. Morreu de poeta. Morreu de poeta. É, Se não fosse disso, ia ser de tuberculose. Vou terminar aqui. Bodas de prata. Foi ontem. Tu eras bela, eu era belo. Tu eras moço, eu era moço. Havia entre nós dois um elo, como o da fruta com o caroço. Primeiros sonhos, ainda os velo. Palavras de amor, ainda as ouço. Ser a ser, destino paralelo, como no corpo, carne junto ao osso. Grande, pequeno, negro, alvura, no espaço se igualam, nada dura. Os anos passam sem passar os anos. Se no infinito não existe altura, se existe amor entre os humanos, qual o de Deus com a criatura? Obrigado. Obrigado, poeta. Obrigado. Obrigado você, Aderbal. Obrigado, Bernardo. Maravilhoso. Obrigado a todos.